Hoje eu venho compartilhar com vocês uma coisa muito legal que aconteceu e falar um pouquinho dessa questão mental, né, que a gente tem. Eu acho sempre isso muito interessante porque isso sempre me acompanhou durante toda a minha vida e muitas coisas se tornaram reais por conta da minha condição mental, né? Eu percebo que isso me ajuda muito. Olha só quem acordou. Tava dormindo aqui do lado. Tá toda amassadinha. Então, hoje eu vim conversar com vocês de uma questão que é muito interessante. De uma questão que é muito interessante, que é a questão do nosso mental, né? Da nossa forma de ver a vida e das próprias prisões que a gente se impõe por causa da nossa mente, da nossa forma de pensar. Isso tudo, gente, é resultado de crenças que vão se acumulando, de coisas que são influências tanto de família quanto de mídia, né, sociedade, enfim. Essas coisas todas vão se acumulando e aí a gente vai criando barreiras, porque a gente acredita que aquilo que a gente viu, que a gente presenciou aquela vez, é um fato imutável, né? Nunca vai mudar, vai ser para sempre assim. Isso é o nosso inconsciente pensando. Então, eu estava até conversando com meu marido sobre isso hoje. Há um tempo atrás, antes da Isabela começar a estudar, eu estava procurando escola para ela, né? Eu queria muito que ela estudasse numa escola que fosse boa para ela. Obviamente, né? Minha filha, a gente sempre quer o melhor para os filhos. Não necessariamente uma escola cara, uma escola bem conceituada, mas eu queria uma escola que tratasse a minha filha de um jeito diferente, né? Que visse ela como um ser, assim, como um todo, né? Que não fosse tratada só como mais uma criança. E aí, pesquisando, no Facebook apareceu para mim uma escola com a pedagogia Waldorf. E eu fiquei fascinada quando eu li sobre isso. Tem até um vídeo gravado aqui no canal. Tem alguém querendo falar? Tem até um vídeo aqui falando sobre isso, né? E aí fui visitar essa escola, a gente teve uma reunião, era começo de ano, quer dizer, ia começar o ano letivo, e eu fui. Eles fazem uma apresentação, reúnem ali os pais e fazem atividades junto com os pais, exatamente as atividades que eles fazem com as crianças. Eu sei que eu chorei, porque foi uma atividade de fazer o pão, eles têm essa atividade toda quinta-feira, as crianças fazem o pão junto com as professoras. Aí a gente fez o pão. E eu chorei, porque tem todo um processo, a pedagogia Waldorf, ela é muito assim, rica em detalhes, em rituais, e é tudo assim de uma forma muito tranquila, muito calma, muito orgânica ali, né? Tanto que a escola, na verdade, é uma casa, ela não tem cara de escola, parece uma casa de vó, com cortinas, com quartos, onde as crianças dormem. Aí tem a cozinha, que são as próprias professoras ali que fazem a comida e as crianças ajudam no processo também. Então é como se fosse a rotina de uma casa e as crianças interagindo e ajudando o tempo todo. Tem a questão da recreação, tem os horários, né, para a criança ter aquela rotina que para ela é muito importante. Você quer mamar? Pausinha, gente, mamar. Continuando. Então tem todos esses processos. E é lindo de ver, porque assim, eles envolvem as crianças de um jeito diferente. Não assim, chamando atenção se a criança não quer, ou então gritando para todo mundo vir, é bem diferente. Eles têm assim, o ritual, então eles fazem uma cantoria para anunciar aquilo que vai ser feito. Por exemplo, hora da historinha. Aí tem uma música que a tia canta, que as crianças já sabem, elas vão se acostumando, né, no decorrer do tempo. Então elas já sabem que aquela musiquinha é a musiquinha que a tia vai contar a história. E aí elas se sentam ao redor e a tia acende uma velinha, assim, ao lado, põe em cima de um banquinho e aí ela começa a contar a história. Sabe essas coisas que arrepia, que fala com a nossa alma? Então foi assim pra mim. Só que na época eu não consegui pôr a Isabela lá. Era o meu sonho. Era muito caro na época, né, e eu não tinha como. Então aquilo ficou. E eu tinha certeza que a Isabela ia estudar lá.
mas eu não sabia quando, né? Eu tinha certeza que ia ser, mas naquele ano não foi. E o ano seguinte passou e não foi também. E aí chegou esse ano, o terceiro ano da Isabela, em pré-escola, né? O ano que vem ela vai para o primeiro aninho. E aí nesse ano, gente, aconteceu uma coisa muito estranha, mas eu totalmente entendi depois o porquê, né? Tudo é para ser. O que aconteceu? A Aurora nasceu, né? E aí era a fase de fazer a rematrícula na escola da Isabela. Ela estudava numa escola afiliada do município, não era municipal, mas era afiliada. E aí tinha que fazer a rematrícula. Só que foi bem nessa época que a Aurora nasceu, veio até aviso para casa, eu lembro de ter lido inclusive, mas foi tanta coisa que passou batido. E aí teve uma reunião que eu não pude ir, porque a Aurora era muito pequenininha, que foi logo em seguida, que provavelmente foi citada a rematrícula, então eu perdi esse lembrete da rematrícula. E aí passou, veio o fim de ano. Quando ela foi estudar, agora nos primeiros dias de escola, no primeiro dia da escola, meu marido foi buscar. E aí a diretora falou, pai, ela não está rematriculada, eu não posso aceitá-la na escola. Sabe aquela notícia bombástica? Eu falei, como assim? Ela nunca perdeu um ano de escola, como que vai perder? Vai perder vaga. E meu marido também ficou, nossa, a gente esqueceu disso, como é que aconteceu? E aí a gente relembrando, né, eu vi o aviso, foi bem na época que a Aurora nasceu, então foi aquele turbilhão de coisas, né, eu fiquei no hospital por quase 4 dias, e a Isabela também não foi pra escola quando a Aurora nasceu, ela ficou um tempo aqui, ela ficou uma semana aqui em casa com a gente, então olha só, tudo conspirando para que realmente a gente não rematriculasse a Isabela lá. E em vista disso, eu conversei depois com a diretora novamente, ela falou, Joyce, eu realmente não tenho como, eu precisava que você tivesse feito a rematrícula, porque eu preciso ter documento, tem uma quantidade de X de crianças que eu posso admitir, não são todas as que eu queria, né, mas é uma quantidade X, e se passar disso, eu não posso aceitar. Mas é óbvio que eu super entendi, né, existem as regras, a gente tem que respeitar, entendi, né, as questões dela. E aí eu lembrei da Carol, né, que é a idealizadora do projeto dessa escola, né, da metodologia Waldorf, que é a Quintal do Sol. Lembrei dela e fui correndo falar com ela. Eu falei, Carol, eu preciso da sua ajuda, minha filha tá sem escola, eu preciso que ela estude, porque eu trabalho, né, o dia todo. Então, queria saber, né, se você tem uma vaguinha para ela. Aí ela falou que tinha. Eu, nossa, respirei de alívio. E aí a gente viu questão de matrícula e tal, e eu não tinha nem me dado mais conta que hoje já era possível pôr a Isabela numa escola com metodologia Waldorf, pedagogia, né, que fala Waldorf. E por conta dessa rotina que a gente vive, né, ela já estava bem colocada lá na outra escolinha, gostava tudo, então a gente desligou, né, do resto. E aquele meu sonho tinha ficado, né, guardado na gaveta. Mas ele se tornou realidade, e o que eu senti na época que ela iria estudar lá um dia se realizou. E eu senti uma felicidade tão grande no meu coração, gente, que vocês não fazem noção. Foi, assim, maravilhoso, sabe? E a Carol, ela é um ser humano, assim, lindo. Sabe aquela pessoa, assim, acolhedora e muito amorosa. Ela faz as coisas realmente com muito amor, dá pra perceber. E aí deu tudo certo, a gente conseguiu. Hoje é o terceiro dia da Isabela lá e ela tá muito feliz. A Isabela, graças a Deus, ela aceita muito as novidades. Toda vez que a gente tem que mudar ela de escola, de fazer alguma coisa, ela aceita muito bem. Apesar dela ser metódica com as coisas, mas assim, quando surgem novidades, ela aceita muito bem. Então foi ótimo. Eu fiquei um pouco receosa de falar que ela ia mudar de escolinha, porque ela tava sentindo saudade dos amiguinhos, das professoras. Mas foi tudo ótimo. Quando eu falei pra ela, ela ficou assim pensando um pouquinho. E aí eu falei, filha, você vai estudar numa escola muito linda, uma escola novinha. Sabe o que ela fez? Ela falou, ei! Levantou o braço assim e gritou. Eu olhei pra ela e falei, meu Deus, que maravilha, né? E aí fomos, ela super interessada, queria escolher. Mas onde que é a escolinha, mamãe? Aí eu expliquei, tá, vamos lá, mamãe vai com você. Vamos conhecer, o papai também vai. Aí ela já chegou lá, queria ver tudo, super se inteirou, já fez umas amizades ali com as crianças. E aí quando foi no dia seguinte, ela já tava, né, super familiarizada e foi correndo, nem me falou tchau, né. Então foi muito bom, assim. Então, gente, o que eu queria falar pra vocês é a questão do nosso mental, né, das barreiras que a gente se põe sem mesmo
saber que elas estão ali existindo. E eu tava com essa barreira na minha mente de que não, que aquela escola era algo inalcançável, eu nunca conseguiria pôr a Isabela. Precisou acontecer algo assim para que eu realmente me rendesse conta. Não, agora dá. Para que eu realmente me rendesse conta de que sim, agora é possível, né? Agora dá para pôr ela numa escola dessas. E olha só, né, como são as coisas. Era para ser, e isso me mostrou o quanto a gente muitas vezes se limita por questões mentais muito simples, né? Ou simplesmente rotineiras do dia a dia. Olha só. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, gente. Espero que tenha feito algum sentido, porque pra mim fez muito sentido. E mais uma coisa linda. Quando eu tava saindo da escolinha, primeiro dia dela, eu tava voltando com a Aurora no carrinho, e aí passou uma borboleta branquinha, ela cruzou meu caminho assim. E toda vez que as borboletas cruzam meu caminho, elas trazem bons presságios, ou seja, coisas boas estão vindo a partir de hoje. E é realmente isso, né, que eu tô sentindo. Então é isso, gente, queria compartilhar com vocês e espero que tenha feito algum sentido, porque pra mim fez muito sentido essa experiência. Um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau!